Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último episódio dessa temporada, desse semestre, do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E junto com o Mauro, a gente vai te atualizar das decisões da semana e também fazer um balanço do semestre aqui na Corte. Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou contar como foi a semana aqui no Supremo, as principais decisões do plenário, decisões do plenário virtual, decisões individuais dos ministros. Bom, Mauro, vamos começar então pela quarta-feira, que a gente teve a retomada sobre a legalidade da implantação do juiz de garantias. O ministro Luiz Fux, que é o relator do caso, finalizou seu voto e ele defende que o juiz das garantias seja opcional pelos estados e não uma questão obrigatória. O julgamento foi interrompido porque o ministro Dias Toffoli já tinha pedido vista, certo? E ele já tinha até avisado que pediria esse vista na sessão anterior, a gente falou isso no episódio passado. Mas o assunto tem data para voltar para o plenário, dia 9 de agosto, data já combinada com a ministra presidente Rosa Weber. Isso, no julgamento, vamos recordar aqui, Mari, o que é o juiz das garantias. Sim. A gente explicou bastante para a gente quando começaram as sessões para tratar desse assunto, né? O juiz das garantias, né, de uma forma muito ligeira, ele trata da fase inicial do processo, ele cuida da fase inicial do processo, para que as garantias do investigado sejam, né, mantidas, né, para a legalidade dessa fase de investigação seja sempre presente, né? E aí ele atua até a fase de recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, e aí o processo, então, ele passa a bola, vamos dizer assim, para um outro juiz que vai, né, analisar os autos e sentenciar, e dar a decisão final. Então, são dois juízes diferentes, cuidando de fases diferentes do processo. O ministro Fux tinha tinha dado uma liminar suspendendo a implantação desse juiz das garantias, porque a lei previa a implantação, quando veio a lei, em 30 dias a implantação. Tempo recorde, né? Que ele julgou não ser suficiente. Isso, para o ministro Fux, assim, ele considera até agora que muitos estados não têm possibilidade de implantar do jeito que está agora, né? Imagina em 30 dias, né? Então, ele comenta, né, que alguns dispositivos, ele analisa dispositivo por dispositivo, né, da norma questionada pelos autores, né, da lei chamada pacote anticrime, né, que institui o juiz das garantias. E aí ele fala que é preciso evitar que se crie um instituto, que é esse juiz das garantias, que crie um caos no judiciário, né, que leve, segundo ele fala, uma usina de nulidades, né, aumentando o tempo de tramitação de processo, gerando prescrição. Isso no entender do ministro, por isso que essa análise detalhada, ele proferiu um voto de mais de 150 páginas, né, para explicar tanto a questão do deferimento, da liminar, a suspensão e passo a passo o que ele entende. Então, você bem colocou no começo que o ministro não considera inconstitucional, ele não afasta a instituição dessa figura do juiz das garantias. Mas ele diz que, como é uma competência estadual tratar sobre a organização, a estrutura do judiciário local, e a lei interferiu nesse poder, e diante da dificuldade que os estados apresentaram, muitos estados, principalmente da região norte, que vieram a plenário se manifestar, a dificuldade de instalar isso nos seus estados, né, com municípios muito grandes, com comarcas distantes uma da outra, com falta de juiz, falta de estrutura. Diante de tudo isso, né, essa dificuldade, o ministro entende que a lei deve falar que pode instalar, ao invés de que os estados devem, o judiciário deve instalar, os estados podem instalar. Ou seja, como você bem colocou, é opcional. Né? Os estados que conseguirem, que tiverem condição, recurso, e eles, né, para recurso de estrutura, né, condição. Então, assim, os estados devem se organizar para fazer a instalação desses juízos das garantias e com prazo que conseguirem, que entenderem viável, né? Então, assim, não há prazo de 30 dias, não há a obrigação de instalar isso, cada estado vai fazer dentro das suas possibilidades. Então ele fala assim, o juiz das garantias pode ser criado pela União, Estados e DF para controle de legalidade de investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais. Ele também analisou um ponto que é uma previsão da lei de rodízio de magistrados em comarcas onde existe apenas um magistrado. Ele considerou isso inconstitucional, também invadindo competência dos estados para legislar sobre a estrutura, o poder judiciário local. Ele entende que a designação dos juízes das garantias deve submeter às mesmas regras de remoção e promoção para o preenchimento de vagas que existe já para o juiz, né? Eles seguem umas regras,
E aí a designação aqui no caso tem que ser a mesma, seguir essa mesma lógica, né? A lei previa um impedimento de juiz que atuasse na fase de investigação, né? Ele fala que ele afasta o dispositivo que prevê esse impedimento, né, de qualquer juiz que na fase de investigação pratique atos incluídos nas competências do juiz das garantias. O juiz que por qualquer motivo, numa substituição, numa eventualidade, no fim de semana, numa necessidade, atuasse num pequeno despacho para alguma... Pronto, ele ficaria impedido já. Se você já tem dificuldade de ter juízes, né, em vários estados, vários municípios, se você começar a impedir um juiz ou outro que faz essa substituição... Porque ele ficaria dedicado a isso, né? E aí ele teria... Ou então ele já não age mais. Aí você vai ter que arrumar um outro juiz para ser... E aí você está, né, piorando a situação, né? O ministro também disse que tem que ser aceita a audiência de custódia por videoconferência, porque a lei não prevê que não pode ser por videoconferência, teria que ser pessoal, né? Desde que possa se verificar a integridade do preso, né, que é uma das funções dessa audiência de custódia, e se estão sendo garantidos seus direitos, né? E ele fala que outras audiências no curso do processo são permitidas pela lei, e logo essa, que é tão importante não ser permitido, na verdade, para ele seria um retrocesso, né? A lei também prevê a liberação automática do preso se a investigação não for concluída dentro de um prazo, que é de 15 dias mais 15 dias, né, uma prorrogação de 15 dias, né? E aí ele explica que nem sempre esses prazos são possíveis de ser seguidos, muitas vezes por questões do próprio processo, complexidade de processo, que pode envolver muitas pessoas, uma investigação mais difícil, você não consegue concluir. Aí você dá esse prazo e dizer que a partir dali, se não se concluir a investigação e oferecer uma denúncia, né, o preso vai solto também, né, não é uma medida razoável para o ministro, né? Outra questão que ele fala é que a lei prevê o arquivamento de inquérito pelo Ministério Público, e aí ele diz que sim, esse arquivamento tem que ser submetido ao juiz competente, e diz que a vítima ou o juiz também podem pedir a revisão, né, para uma instância competente para analisar esse pedido de arquivamento, se entenderem haver motivos, né? E outros dois pontos que ele trata interessantes, que ele afasta dispositivos que tratam de acordos com veículos de imprensa para exploração de imagem de preso, sobre necessidade de disciplinar e padronizar informações sobre presos, né, que vão ser repassadas para a imprensa. E aí ele fala, né, que para ele é inconstitucional esse ponto da lei, né, ao determinar de modo obscuro e potencialmente incompatível com a proibição da censura prévia, regulação por autoridades que não estão definidas na lei para dar acesso jornalístico a determinadas informações sobre casos que envolvam prisão de investigados, né? Para ele já tem normas que protegem essa questão, né, de dignidade de preso, sem haver censura prévia, então, para ele, esses dispositivos aí seriam também inconstitucionais e ele afasta. Esse, Maria, basicamente, resumindo os 10 artigos, principais né, pontos do voto do ministro Luiz Fux, e aí, como você falou, o julgamento acabou, né, suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e volta agora no dia 9 de agosto, no começo do semestre que vem. Eu separei também um trechinho da fala do ministro, que ele cita um pouquinho, né, desses artigos que você falou. Vamos dar uma conferida aqui. Opa, vamos. Todas as cortes estaduais e federais são unidas na afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva, a percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática trará vultosos prejuízos à administração da Justiça quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de R$ 40 milhões.
Esse foi um tema que ele falou bastante, a questão tanto da necessidade de reestruturação quanto do recurso, né, que isso geraria para todo o Um judiciário. grande problema para os estados, principalmente, né? E o ministro ainda lembra, no começo do voto dele já tinha falado, né? Dois pontos importantes. A competência para editar tal lei, para dar iniciativa desse tipo de lei, seria do Poder Judiciário, né? Porque ela mexe com a lei da magistratura, né? Então, é de competência do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, editar esse tipo de lei. E outra coisa interessante que ele fala lá no começo do voto é que ele não considera que se possa reconhecer a parcialidade dos juízes de uma forma abstrata já, porque na verdade você está dizendo, né, que o juiz das garantias atua até uma fase e a partir dali é uma outra fase, porque ele já ficaria parcial por estar lidando com os dados, e aí você não pode presumir que ele é parcial já de antemão, né, sem a necessária arguição de suspeição, de impedimento, de qualquer coisa no sentido. Então, outros dois elementos que o ministro trouxe no começo lá do voto, né, e que aí estão nesse pacote que a gente comentou agora. É isso, muito bem explicado. Na quinta-feira, Mauro, a gente teve o início do julgamento sobre a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio no júri popular. Lá em 2021, em uma ação apresentada pelo PDT, o STF, no plenário virtual, já tinha suspendido o uso dessa tese, né? E agora esse tema volta aqui para análise do processo em definitivo no plenário físico. O relator é o ministro Dias Toffoli, que fez um voto bem marcante, né? Que inclusive a gente leu e separou vários trechinhos aqui. Daqui a pouco a gente também vai ouvir um pouquinho do ministro. Mas me fala um pouquinho melhor, Mauro, como é que chegou então esse caso aqui? Contextualiza para a gente. O autor da ação é o PDT. Né? O que ele alega é que existiriam decisões divergentes nos tribunais estaduais, ora anulando julgamentos do Tribunal do Júri que se basearam, né, nessa tese da legítima defesa da honra, ora mantendo, validando, tá, julgamentos que se usaram por base essa tese. Então, assim, essa divergência já motiva a chegada da ação aqui ao Supremo, e aí o partido, né, afirma ser contrário a essa tese da chamada legítima defesa da honra. Só para a gente contextualizar, né, o que é essa tese, né? No caso, lá, há muitos anos atrás, quando a mulher cometia o adultério, o que as defesas estariam usando justamente para inocentar esses maridos, por exemplo, que mataram a mulher, era que aquele adultério feriu a honra dele, que por isso ele teria esse direito da legítima defesa da honra. Seria mais ou menos por aí? Isso, a ideia qual é? É colocar a vítima como sendo a culpada do ato do marido, no caso, o namorado, né, do homem, do agressor, né? A ação, a forma dela agir, uma mulher que é mais livre, a forma como ela se veste, como ela se comporta na sociedade. A ideia desse tipo de defesa é desqualificar a mulher que foi vítima, dizer que ela acabou motivando, levando o homem, a única forma do homem resolver aquela situação, lavar a sua alma, limpar a sua honra, seria matando a mulher. E aí, até muitas vezes, com um mote que pegou no Brasil, que é quem ama não mata, os homens diziam que fizeram aquilo por amor, porque amava, né? E aí, quando, né, o movimento feminista encampou essa coisa de ir contra essa tese, essa ideia, quem ama não mata, né? Então, essa é a ideia, você colocar a mulher como a culpada. Ela causou. Né? O ministro Alexandre fala hoje no voto isso, inclusive. E o engraçado é observar até como que isso evoluiu, e ainda bem, né? Até nas matérias jornalísticas, a gente observa há alguns anos até as próprias manchetes, né? Matou por amor. Então, era algo aceito, né? Mas o ministro fala sobre o quanto isso está defasado, né? Sim, isso é histórico, né? O ministro Alexandre, né, hoje, no voto, seguindo o voto do ministro Dias Toffoli, relator, fala na questão histórica, né? O ministro Dias Toffoli também chegou a falar que isso é uma questão histórica, esse machismo todo que está na sociedade, e aí vem a ministra Carmen Lúcia e diz que isso não acabou, porque, né, isso tem mudado, mas assim, até hoje as mulheres, né, sofrem esse tipo, e aí o ministro Alexandre comenta que muitas vezes acontece quando uma mulher chega para fazer essa denúncia, em determinado momento, segundo o ministro, a mulher vai ouvir a pergunta assim, tá, e o que você fez para merecer assim... Para isso acontecer, Para isso acontecer. E aí a ministra Carmen comenta como eu fiz para merecer, como é que a mulher faz algo para merecer ser agredida, né? Então, assim, é uma tese, né, muito difícil de se aceitar, né? Você colocar que a pessoa que sofre por ser quem ela é, simplesmente ela sofreu uma agressão, e aí conseguir levar o jurado, no caso, que a ideia da tese é essa, você levar o jurado a criar uma forma de, não, mas realmente... De empatia com com o criminoso, né, e de aversão
à vítima, porque ela causou aquilo e ele não teve outra saída senão cometer isso. E aí o ministro Toffoli, no voto dele, muito forte, muito contundente, né, ele fala que isso é um recurso que é odioso, né, utilizado para a defesa, principalmente nos casos de feminicídio, mas aqui também vem os casos de agressão, tá, Mário? Não é só assassinato, mas mulheres que sofrem Sempre agressão. que a mulher é vítima, né? E a mulher é vítima, e hoje, vindo para cá no carro, eu vi morreu uma mulher aqui em Brasília que sofreu uma agressão há 2 dias atrás por uma discussão besta de uma saída de uma coisa, foi esfaqueada pelo homem. Então, assim, isso acontece diariamente. O ministro Toffoli fala que ele assina um veículo de comunicação aqui do DF, ele é quase diário ver na capa do jornal casos de feminicídio no Brasil. Então, assim, isso continua acontecendo de uma forma absurda. O ministro Alexandre fala em uma morte a cada 6 ou 7 horas no Brasil. É isso mesmo. De mulheres, pelo fato de serem mulheres, né? Então, o ministro Toffoli diz que, assim, essa tese acaba perpetuando, né? Mantendo esse machismo e essa forma de lidar com os casos de agressão. Legitima, né? Legitima, naturaliza e perpetua, mantém isso vivo. Vamos aproveitar para ouvir o que o ministro fala sobre isso? Você separou, vamos. A chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso retórico argumentativo odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres em nosso país. E aí ele, né, resume colocando como os principais fundamentos é que esse tipo de tese, ela afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, vedação à discriminação, a toda forma de discriminação, direito à vida, igualdade entre os gêneros, enfim, viola uma série de princípios fundamentais, basilares, princípios individuais das pessoas, no caso das mulheres. Então, né, o ministro votou para afastar definitivamente, como você explicou, ele deu uma liminar em 2021, ela foi referendada no plenário virtual por todos os ministros, e agora o caso vem a julgamento de mérito. Por isso a importância desse momento, né, um julgamento realmente muito marcante, porque agora é uma decisão de mérito. O Supremo definitivamente afastando do mundo jurídico essa tese da legítima defesa da honra, né? Que eu costumo dizer que de legítima não tem nada, eu não consigo entender esse nome. Mas aí o julgamento foi suspenso, acompanharam já o ministro Dias Toffoli, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Edson Fachin. Já temos 6 ministros, então, votando nesse sentido de afastar essa tese aqui do mundo jurídico. A ministra Rosa suspendeu o julgamento porque vai ter uma discussão de um ponto específico que trata da possibilidade de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, numa questão que for fundada em quesito genérico, que tem a ver com a questão da tese da legítima defesa da honra, né? E aí, quando essa decisão do Tribunal do Júri for contrária ao que está na prova dos autos, ou seja, a prova, como muitos casos de feminicídio, o homem confessa o crime e acaba sendo absolvido ou tendo uma pena que muitas vezes essa tese não absolve o homem, mas acabam com penas tão pequenas que já saem cumprindo em regime de regime aberto, sem ir para prisão. Então, assim, conseguem, né, reduzir muito. Então, eles vão discutir ainda, só para complementar, essa questão da possibilidade de apelação para o Tribunal Estadual, e analisando isso, né, uma decisão foi contrária à prova dos autos, porque provavelmente baseada nessa tese, eles vão analisar essa possibilidade, e aí a ministra fala que o caso volta na primeira sessão de agosto, junto inclusive com um recurso extraordinário, com um agravo, que trata exatamente disso. Possibilidade de tribunal de segunda instância determinar a realização de novo júri, se houver absolvição em suposta contrariedade à prova dos autos. Um tema super importante que afeta, né, como a gente acabou de falar, esses crimes são, infelizmente, do nosso cotidiano. Então, é uma decisão que realmente vai jogar luz aí, uma questão necessária. E o Supremo fazendo a sua parte para, né, combater esse problema grave. É isso. Mauro, ainda nessa semana, na sessão, os ministros receberam a denúncia contra o deputado federal Antônio de Paula, que é do MDB do Rio de Janeiro, por ofensas que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes.
Os ministros entenderam, nesse caso, que essas manifestações que foram feitas em lives, na internet, elas não estão abrangidas pela imunidade parlamentar, né, que o deputado tem direito. O relator, inclusive, que foi o ministro Nunes Marques, sustenta que, nesse caso, o deputado excedeu esse direito de livre manifestação de pensamento, ainda que tenha sido com o intuito de fazer ali um desabafo. O ministro Nunes Marques, no voto, ele descreveu pormenorizadamente trechos dessas lives do parlamentar, né, com as ofensas proferidas contra o ministro Alexandre. São passagens bastante pesadas, fortes, né, né? pesadas, na verdade, né? E aí, então, o ministro Nunes Marques entende, né, que ele realmente se excedeu no seu direito de livre manifestação de pensamento, né? A questão aí da imunidade parlamentar, né? Eles vão analisar agora exatamente, né? Recebida a denúncia, ele vai se tornar réu, vai ter uma ação penal e aí vai se analisar exatamente isso, até que ponto ele cedeu, se a imunidade cobre ou não cobre essa ação dele, mas ele entende que nesse primeiro momento, para receber a denúncia, existe sim argumentos necessários, né? E aí, então, a denúncia foi recebida pelo plenário, decisão unânime de todos os presentes na sessão, fora o ministro Alexandre, que, não, claro, obviamente não votou sim. porque é a vítima dos ataques, né? Já já a gente fala sobre a sessão extraordinária que teve aqui na sexta de manhã, mas antes da gente falar sobre o balanço de tudo que a ministra falou nessa sessão, vamos passar para o plenário virtual. No plenário virtual a gente teve uma decisão sobre o tabelamento de indenizações por danos morais trabalhistas que já estão previstos na CLT. E aí a maioria dos ministros entendeu que esse tabelamento ele serve apenas de parâmetro, mas que não impede aí a fixação de valores superiores, acima desse teto, né? A divergência ficou com o ministro Edson Fachin e com a ministra Rosa Weber, que votaram no sentido da inconstitucionalidade desses dispositivos. Os dispositivos, Mário, eles classificam as ofensas, né, que são sofridas, no caso, pelos trabalhadores, e explicitam o que deve ser levado em conta para caracterizar o dano moral, né, o dano extrapatrimonial, como se diz, e aí tabelam essas indenizações, e aí dizem, ofensas de natureza leve são indenizadas em até 3 vezes o último salário do trabalhador. Ofensas de natureza média, em até 5 vezes o último salário do trabalhador. Ofensas graves, até 20 vezes o último salário. E natureza gravíssima, 50 vezes o último salário. E aí diz que na reincidência o juiz pode dobrar o valor da indenização, né? Aí a alegação da entidade autora, deixa eu localizar aqui, a ANAMATRA, Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e CNTI, Confederação dos Trabalhadores na Indústria, né? Nas alegações de quem é contra esse tabelamento, eles dizem que viola o princípio da isonomia, dignidade humana, não discriminação e proteção ao trabalhador. Porque você está dizendo que o seguinte, a dor de um trabalhador mais pobre, que recebe menos, ela é menor, então... Sim, ele nunca vai chegar no patamar de receber, nunca, né? Porque aqui não se trata independentemente da ofensa que ele sofreu, isso que Isso, porque aqui não é o dano patrimonial, não é dano material, aqui é extra, ou seja, é o dano moral, é você afligir sofrimento, algum tipo de problema psicológico, que vai ser por alguma questão da relação trabalhista, e você, desculpa, você nunca vai conseguir. Se ele ganha um salário menor, a ofensa que ele sofreu, por mais que seja muito mais grave do que um trabalhador com um salário maior, ele vai ganhar uma indenização menorzinha, né? Então, assim, um dos principais argumentos, na verdade, é isso, né? E aí o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, né, diz que a lei não pode prever, né, valores máximos, né? Não há essa possibilidade nas relações trabalhistas de ter essa definição de valores máximos, nem, na verdade, nas relações civis, né, do direito civil, né? Mas ele diz que, na verdade, a lei só restringe a discricionariedade, como se gosta de dizer na linguagem jurídica, do juiz em decidir, mas que aí, nesse caso, ele vai levar esses valores como parâmetro, como uma base inicial, o que não quer dizer que ele não possa definir valores maiores. Tá? No caso que ele entendeu uma ofensa grave, mesmo que o salário do trabalhador seja pequeno, ele pode entender por acabar dando uma indenização no valor maior. Recentemente, no tribunal agora aqui regional do trabalho, teve um caso, a morte de um trabalhador, né, 24 anos de idade, cobrador de ônibus, faleceu trabalhando de Covid, no auge da pandemia, deixou uma mulher grávida. Ele tinha 24 anos, o único provedor da família. O juiz concedeu uma indenização de R$100 mil para a mulher e R$100 mil para o filho. Valores, com certeza, que são maiores daí do que o salário, o salário dele.
né, considerou que havia, né, responsabilidade da empresa. Então, assim, os juízes acabam tendo, né, analisando casos que são muitas vezes graves, e aí eles não podem ficar restritos ao que diz uma tabela, porque não se pode tabelar a dor, né, o sofrimento de um Com trabalhador, certeza, né? com Então, certeza. a decisão foi nesse sentido, né? Agora, ele acha que o tabelamento dá um parâmetro, né, inicial para que, exatamente a partir dali, o magistrado que está analisando o caso concreto possa ver se encaixa naquilo, né? Ou se O merece ir caso, ou acima do se teto. merece acima do teto, e se ele for julgar um caso com pessoa que ganha um salário muito alto, ele pode, né, pode não ir tão longe, né, com 5, 10, 20 vezes o valor do salário. Então, assim, acaba sendo, como você bem colocou, é um parâmetro para ele definir, mas não impede ele de ir além, se for o caso. Tá certo. Ainda no plenário virtual, os ministros validaram a nova regra de cálculo das pensões por morte antes da aposentadoria. Por maioria, os ministros declaram constitucional a regra da reforma da Previdência lá de 2019, que fixou os novos critérios para a concessão desse benefício. Isso. O benefício anteriormente era concedido a 100% do valor da aposentadoria que receberia, né? O caso do falecimento de um trabalhador, trabalhando ainda mais, né? No caso de, se ele tivesse aposentado, antes era 100% que ele recebia. E aí a mudança com a reforma da Previdência agora coloca que o trabalhador, na verdade, vamos até colocar Exatamente como é que foi no voto, né? não, o tema, na verdade, né? O que se mudou agora com essa lei, com essa mudança de 2019, é que a aposentadoria, né, Ah, sim, da nova regra. o benefício seria qual? O trabalhador falece, os beneficiários da aposentadoria dele, que seria a pensão, vão receber 50% do que ele receberia na sua aposentadoria, mais 10% por cada dependente. Então, antigamente, se ele morre e deixa só a viúva, ou deixa só um filho, ele ia receber 100%. E se a pessoa tivesse 6 filhos e a mulher receberia 100%, era o mesmo valor. Então, agora eles fizeram essa, né? Proporcional para a quantidade de dependentes, até 100%, óbvio. Então, 50% mais 10% para cada dependente. A viúva ganha 50% mais 10%, é 60%. Se tiver um filho, 2 filhos, filhos incapacitados, né, com problemas, filhos menores de idade, a mudança foi essa, né? Então, com um limite sempre de 100%, né? E aí, ao analisar o caso, o que o ministro Roberto Barroso entende? Que, na verdade, a lei ela não feriu nenhuma cláusula pétrea, nada da Constituição, ela manteve, tá? E aí ele fala que a norma, na verdade, atende ao que está acontecendo no mundo, no Brasil atualmente, né, com o aumento da expectativa de vida, diminuição da natalidade, e aí o ministro explica que na nossa Previdência, hoje em dia, eu não estou pagando a minha previdência para me aposentar lá na frente. Eu agora pago a minha previdência e essa previdência sendo, né, entregue para uma pessoa que está aposentada. Nós que estamos trabalhando, estamos pagando a aposentadoria e o benefício, né, as pensões que estão sendo pagas agora. E quando nós nos aposentarmos, quem vai pagar são os que estão no trabalho. Exato. Só que está reduzindo o número de pessoas trabalhando. A gente até viu isso no resultado do censo, né, de 2022, que saiu essa semana, que esses números comprovam essa questão, ou seja, lá na frente a gente pode ter um problema dessa conta não fechar. Exatamente, você tem pouquíssima gente trabalhando, muita gente envelhecendo para receber e pouca gente para então. O ministro diz que, na verdade, além de não ferir nenhuma cláusula da Constituição, ela se adequa a essa realidade que está acontecendo. E o ministro ainda fala que a pensão por morte não visa a manutenção do padrão de vida do segurado falecido, nem tem natureza de herança, né? Em realidade, para o ministro, é um alento, normalmente temporário, para permitir que dependentes se reorganizem financeiramente. Então, ainda tem isso, né? Não é uma herança, não é uma... Sim, não é vitalício. Não é vitalício, é uma condição que ajuda os dependentes, né, que têm o seu provedor falecido a voltarem, né, continuar a vida e poderem, enfim, levar adiante com aquele dinheiro que vem dar. E importante, essa pensão, a parte de cada um dos dependentes não pode ser menor a um salário mínimo. Tá? Isso também é bem importante. Não pode. Se a pessoa se dividindo o valor, se chegar a um valor menor que o salário mínimo para cada dependente, esse valor é ajustado até chegar no salário mínimo. Isso. Tá certo.
Também no plenário virtual, a gente teve uma decisão unânime. Os ministros entenderam que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público. Mas esse valor recebido deve ser usado apenas, né, para as benfeitorias da própria Defensoria e não pode ser rateado entre os membros, não é isso? Isso, a gente está falando aqui, aí mais um termo do mundo jurídico, dos famosos honorários sucumbenciais. O que acontece? A parte perdedora, são devidos esses honorários, a parte perdedora tem que pagar para o advogado da parte vencedora. Sim, porque para quem... Eu vou entrar com uma ação contra você, vou te obrigar a contratar um advogado para se defender de alguma coisa. Né? Ou você me fez algum ato, alguma coisa, e eu vou ter que contratar alguém para me defender, para poder ir contra você. Então, assim, a parte que vence, no caso, ou seja, não tem culpa no litígio, vamos colocar assim, ela teve que se movimentar, gastar dinheiro para aquilo. Então, a parte perdedora fica responsável, o juiz define sempre na sentença honorários comerciais por parte da parte tal para, né, para a parte vencedora. O que acontece aqui é que nós estamos falando de defensoria pública. Né? E aí a Defensoria Pública, no caso aqui, atuando contra a União. Defensoria Pública da União atuando contra a União. A Defensoria Pública, né, o órgão público que está ligado de alguma forma, até porque o nome é a Defensoria Pública da União. Mas o que o ministro entende, né, que a condição que a Constituição deu para a Defensoria Pública, principalmente a partir de 88, é de uma autonomia maior. Né, ela passa a se tornar um órgão assim, com uma responsabilidade maior, né, com uma autonomia. A Constituição Federal, no artigo 134, confere autonomia administrativa e financeira. Né, tornar as defensorias instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, não podendo ser vista mais como um mero órgão auxiliar dos governos, né, e do Estado. E aí, então, ele coloca que essa separação, né, tem que ser vista, tem que ser entendida, e aí ele coloca as defensorias públicas, reconhecido que tem muita dificuldade em vários estados de instalação, a gente comentou isso, as garantias, as defensorias públicas em muitos estados têm dificuldade de se instalar, de funcionar. Sim, e é tão essencial, né, para a população. Extremamente essencial, e aí exatamente por essa essencialidade e por essa dificuldade que o ministro entende que, novamente, não está afetando, não está violando nenhuma norma constitucional, e esse dinheiro não vai para o advogado que atuou, como você bem colocou. Vai ser reinvestido na instituição. É para ser reinvestido na instituição, na instalação da instituição, nos casos em que tiver pendente de instalação, melhorar a estrutura, melhorar as condições. Então, essa é a ideia do ministro. Tá? Nesse caso, para que ela possa desenvolver essa missão constitucional que você falou de tão essencial. Tá? Esse é o entendimento do ministro. Tá certo. Vamos para a próxima, então. O STF aceitou mais 45 denúncias apresentadas pela PGR contra as pessoas que estiveram, né, acusadas e foram envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A gente sempre dá esse balanço, né, Mauro? Em que pé que a gente está agora com essas denúncias? Quantas pessoas? Na sessão que se encerrou na segunda-feira foram recebidas mais 45 denúncias e a gente chegou então a um número agora de 1.290 denúncias recebidas, né? Das 1.390, a gente sempre comenta também que a PGR apresentou. Já foram abertas 400 ações penais, tá? Recebidas as denúncias, elas vão se transformando, né? Sendo reautuadas como ações penais, já estão tramitando. E aí, nessa semana agora, a gente teve a informação do gabinete que já começaram as audiências de instrução de 232 ações penais contra acusados, né? Principalmente com relação a crimes mais graves, né? Que tratam de associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, tá? Então, a instrução processual desses casos já começou a acontecer, e aí mostrando, né, que o caso aconteceu 8 de janeiro, nós estamos chegando no final do primeiro semestre, a gente já tem mais de 400 ações penais já instauradas e já com instrução acontecendo, mostrando uma resposta dentro do devido processo legal, respeitando todos, né, os balizamentos legais, mas... É até bom a gente voltar a explicar, a Gi também já explicou, você também, que a partir da instauração dessas ações penais individuais, né, que esses acusados se tornam réus e aí sim vão responder pelos crimes que foram descritos lá pela PGR, que foi quem ofereceu a denúncia. E aí nessa nova fase do processo tem coleta de prova, depoimento de testemunha, de defesa, acusação, só depois então é que o STF vai julgar se condena ou se absolve os réus. Certo? Isso, e essa primeira fase agora vão ser ouvidas, né, testemunhas, depois os acusados, né, dentro desse primeira parte da instrução processual que está sendo tocada aqui no Supremo agora.
É isso. Vamos para as decisões individuais. Hoje a gente só tem uma, na verdade, do ministro André Mendonça. A gente separou essa aqui de destaque, que determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos fiscais que discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o texto constitucional de férias. E essa suspensão vale até que o STF defina aí os efeitos da decisão tomada lá no recurso extraordinário em agosto de 2020, que julgou legítima essa incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o texto constitucional de férias. Agora vamos traduzir isso. Vamos lá. Os ministros entenderam a cobrança do INSS que vem lá no nosso contra-cheque. Isso, quando a gente tira férias, recebe aquele valor a mais, aquele 1/3, né? A gente recebe o adiantamento do mês subsequente e recebe 1/3. Essa é a única parte que a gente realmente... Que é a parte que a gente gasta. É a parte que a gente ganha mesmo, porque o outro a gente só está adiantando o salário, né? E aí cobra-se o INSS, né? Contribuição previdenciária sobre esse valor. O Supremo entendeu, julgando o mérito da questão, que esse texto de férias tem natureza remuneratória, é pago com habitualidade, então esses são os pressupostos para que incida o INSS sobre essa parte dos nossos ganhos, né, pelo trabalho, né. A empresa que entrou com recurso pediu a modulação dessa decisão, né, já estava em discussão. Ela pediu a modulação, o caso foi plenário virtual, já estava na votação com 5 votos favoráveis a essa modulação, e aí ela pede, olha, diante da possibilidade, houve um pedido de destaque, suspendeu o julgamento. Diante da possibilidade de que essa modulação realmente passe, como já um voto, né, a mais nesse sentido, pediu para o ministro relator suspender os processos que estão tratando disso, até que o Supremo então decida a partir de quando isso vai valer, né? E aí o ministro, então, entendeu que era realmente viável, é o caso de esperar a decisão do Supremo. Porque vai valer para outras decisões, né, esse entendimento. Isso, vão tomando decisões agora com base no entendimento, e aí depois o Supremo entende modular de uma outra forma e vai passar a valer, e aquelas decisões estavam acontecendo, os processos, para evitar essa confusão né, no curso dos processos que discutem isso, suspende-se tudo, aguarda a decisão do Supremo, quando o Supremo define, então, voltam a tramitar aplicando esse entendimento do Supremo. Tá certo. Bom, chegou a hora então da gente falar sobre a manhã de sexta aqui do Supremo, que teve a sessão de encerramento do semestre judiciário. A ministra Rosa Weber, inclusive, citou a questão dos atos antidemocráticos do dia 8, que a gente acabou de atualizar a questão dos envolvidos. Inclusive, no dia 8, né, que a gente completa aí 6 meses desse ataque, vai haver um tuitaço nas redes do Supremo e também de todos os parceiros tribunais, para a gente não esquecer e, claro, relembrar, né, da importância da democracia. Então, vocês que estão ouvindo aqui o nosso podcast ou nos vendo, também estão convidados a participar dessa ação nas redes sociais. Mauro, ela falou então sobre essa questão dos atos antidemocráticos, também deu um balanço desse semestre, né, que foi muito movimentado. Foi um semestre foi bem né, intenso aqui no Supremo, começou com essa situação infeliz aí de janeiro, né, mas que já há uma resposta, uma das coisas que levaram à agitação no semestre, essa movimentação da máquina do Supremo para começar a julgar esses casos, né. Essa série de denúncias apresentadas pela PGR, as 1.390 denúncias que já estão sendo tratadas, 1.290 denúncias já foram recebidas, já se tornaram ações penais, enfim. Isso está acontecendo em 6 meses, né? Vamos chegar agora a 6 meses desses atos, né? Então, assim, foi um semestre realmente que... agitado aqui na Corte. Mas ela fez um balanço com números do que foi julgado nesse semestre, a gente vai só colocar aqui para quem está nos acompanhando, né, ter informação do que ela comentou. Então, ela fala que o Supremo encerrou o semestre com um acervo de 23.991 processos, contra 20.380 do mesmo período do ano passado, um aumento de 17%, mas ela lembra que nesse tempo o tribunal recebeu 38 mil processos, 11 mil originários e 27.902 tipo recursal, né? Diz que no período foram proferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 monocráticas, né, as decisões individuais dos ministros, e 8.440 decisões colegiadas, né, seja turma ou plenário. Citou o número de sessões, né, foram 20 sessões ordinárias e 21 extraordinárias no pleno, 37 virtuais, sendo 16 extraordinárias, com julgamento de 4.125 processos, 35 deles, né, em sessões presenciais, os demais
nas sessões virtuais. E aí ela fala que, né, essas informações revelam um aumento de 63% em relação ao número de processos julgados em 2022, né? Cita que foram julgados, no mérito, 22 repercussões gerais, 12 novos temas foram, né, colocados nessa sistemática da repercussão geral, e que foram publicados 8.399 acordos no período. É muita coisa, né? Bastante Vale dizer coisa. que o STF é a Corte Constitucional que mais julga no O mundo. ministro Dias Toffoli, pelo menos, repete essa informação com, né, quando presidiu, principalmente, e rodou o mundo, sempre comentava isso, assim, conhecendo as cortes do mundo, ele fica impressionado. E Com a disse velocidade e a quantidade, né? A variedade também dos temas daqui, e né? segundo ele, com quem ele falava, todos ficavam impressionados quando ele citava os números que estão sempre na casa né, dos milhares de processos, e isso sempre chocou outras cortes constitucionais. Mauro, vamos então dar uma pincelada aqui nos julgamentos que foram importantes, né, nesse primeiro semestre, que vale a gente relembrar. Você separou aí, qual foi o primeiro? Foi a questão dos provedores de internet? E isso, quando o Supremo, logo no começo do ano, validou aquela solicitação direta de dados de provedores de internet no exterior, quando a empresa tem sede ou representação aqui no Brasil, quer dizer, a autoridade brasileira pode pedir essa informação. Isso é uma forma de agilizar muito processos, né, que envolvem isso. E aí, lembrando só que nesse semestre tivemos audiência pública, inclusive, do Marco Civil da Internet, ligada a esse caso. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida com urgência, essa questão do Marco Civil da Internet, e essa já foi uma decisão nessa linha. Que já avançou, né? Que já avançou, bastante importante, Tivemos também julgamento sobre correção do FGTS pela TR. Isso, começamos a julgar, né, os ministros começaram a julgar a questão do FGTS, né, a forma de remuneração dela. O julgamento foi suspenso, também deve voltar agora recentemente. Eu ainda anotei aqui, possibilidade de juiz determinarem medidas coercitivas, como apreensão de carteira de habilitação e passaporte, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Isso é muito usado nos juizados do trabalho, inclusive, determinadas principalmente, vezes, né? não se Se consegue façam cumprir, exato, porque as empresas somem, você não consegue. A decisão é dada, mas não é cumprida. Não né? é cumprida, né? Exatamente. Aí, no Justiça do Trabalho tem muito isso, você manda executar, pagar o valor, não se pague. Aí tem hora que você, né, coloca isso contra um sócio, e só se você começar, né? Então, assim, o Supremo entendeu que é possível, não é que seja, né, há que ser fundamentado, mas isso é possível, né? Um tema bastante importante do ano, no começo do ano, julgado agora nesse semestre, aquela que a gente citou aqui, que tratava das decisões definitivas sobre questões tributárias. Elas perdem eficácia com uma decisão posterior do Supremo que é contrária ao que tinha embasado aquela decisão. Isso é um tema que, segundo informações que a gente tinha aí na época, causa bilionária, né? Sempre que é tributário, fiscal, acabam gerando valores assim muito altos. Afeta muita gente, né? Vários setores. Isso, são decisões bastante importantes, né? A gente tratou esse semestre, os ministros trataram do piso nacional para agentes comunitários de saúde, naquela definição, né, da questão da validade do piso nacional. A gente teve condenação do senador Fernando Collor, 7 sessões tomadas, com aquele julgamento longo, caso complexo, né? Tivemos a anulação do indulto do ex-deputado Daniel Silveira, né? Audiência pública eu já citei, e aqueles grandes temas que voltaram, na verdade, né, ao plenário, voltaram ao palco principal aqui, que são o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, juiz das garantias, que está em julgamento essa semana agora, esse caso da legítima defesa da honra, bastante importante. E alguns desses casos, como a gente teve pedido de vista, né, tem previsão já para voltar no segundo semestre. Então, a gente já deve agora, no segundo semestre, ter um resultado definitivo. Isso, o caso da legítima defesa da honra, a ministra marcou para a primeira sessão de agosto. O caso do juiz das garantias, a ministra marcou para 9 de agosto. E a gente teve aquela mudança regimental agora, que, né, que você está comentando em pedido de vista, 90 dias para o caso retornar ao plenário para julgamento. Então, esses casos que a gente comentou, que estão suspensos por pedido de vista, a grande probabilidade de que eles retornem ao já plenário no primeiro mês, né? no segundo semestre, a gente né, pode falar que eles devem voltar aí ao plenário. Tá certo. Mais algum destaque, Maurinho? Eu já posso ir para as informações do recesso forense. Eu só reparei que, falando no que vem pela frente, além desses casos que a gente já comentou, né, que voltam agora em agosto, tem 3 casos que eu vi no plenário virtual, costumo dar uma passada de olho no plenário virtual, está aumentando muito o número de julgamentos. A gente viu agora, pelo balanço da ministra, o número de julgamentos muito grande no plenário virtual, e aí muitos temas interessantes sendo julgados lá.
porque no plenário, né, físico a gente tem essa limitação, 2 sessões por semana, né, julgamentos longos, com Sim. temas, né, complicados, com muito debate, né, então coisas acontecendo lá interessantes. Então, o plenário virtual que está começando hoje e vai se encerrar em 7 de agosto, né, ele para agora durante o recesso e acaba em 7 de agosto, temos 3 casos. Possibilidade de execução imediata de penas impostas pelo Tribunal do Júri, que tem a ver com aquele, a gente está comentando, a legítima defesa da honra, né, aquela parte que ficou para ser discutida. A constitucionalidade de cobrança de pedágio em trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, Interessante e a isso. necessidade de você criar o desvio para que as pessoas que moram ali não Não precisem tenho que pagar arcar com toda isso, hora. né? É um tema interessante que afeta muitas pessoas, né? E a mora do Congresso Nacional em regulamentar o direito à licença paternidade. Então, 3 temas que estão no PV acontecendo agora. E a gente hoje está encerrando, a gente, né, não tem um resultado ainda, a questão do referendo da decisão do ministro Roberto Barroso no piso da enfermagem, um tema Que também é bastante muito aguardado, polêmico. exato. A gente E falou em vários episódios isso aqui. deve se encerrar hoje à noite, né? Até lá não tiver nenhum pedido de destaque ou visto, a gente acredita que não. Se encerra hoje à noite esse julgamento e a gente vai ter informações mais adiante. Temos também a previsão da posse do futuro ministro, o advogado Cristiano Zanin, para o dia 3 de agosto, não é isso? Dia 3, marcado. Começo de semestre, né, com legítima defesa da honra, posse do ministro Cristiano Zanin, na sequência, juiz das garantias. As coisas vão ser quentes, né? Nesse segundo semestre. Isso. Então vamos só relembrar, de 2 a 31 de julho, temos o recesso forense, além dos prazos processuais suspensos, né? Nesse período, o atendimento ao público externo e também da Secretaria do Tribunal vai ser de 13 horas às 18 horas, tá? Mauro, é isso. Tá. Muitíssimo. Deixa eu Tem só mais uma colocar, coisa? tem 2 coisas que para a gente lembrar, que fala em recesso, né? O Supremo continua trabalhando em regime de plantão. O que acontece é que param as sessões colegiadas de turmas e de plenário. O Supremo continua funcionando, casos urgentes são resolvidos, né? Podem chegar, as ações podem continuar sendo protocoladas aqui no Supremo, e aí a gente tem a informação, como dizer, de bastidor, que na primeira quinzena do recesso, de 1º a 16, vai ficar no plantão o vice-presidente, o atual vice-presidente Luiz Roberto Barroso. Fica nesse período respondendo pelo tribunal, né, enfim, depois definindo troca. questões. E aí, a partir do dia 17 até o final, volta a ministra Rosa Weber no plantão, tá? Mas o tribunal continua funcionando. É isso. Muito obrigada, então, pela parceria aí nesse primeiro semestre. Foi ótima essa temporada ao seu lado. Muito bom, eu que agradeço, Mari. Espero ter ajudado, né, os nossos amigos que ouvem e assistem o programa a entender um pouquinho melhor como é que funciona o Supremo Tribunal Federal. Com certeza. E a gente agradece também a Gi, que está de férias, mas que volta em agosto com a gente. Esperamos ansiosamente o retorno pela dela em volta agosto. dela, é isso. E eu também agradeço a você que está aí nos vendo e nos assistindo. A gente volta a se encontrar em agosto, então, com uma nova temporada nesse segundo semestre de 2023. Muito obrigada por acompanhar a gente e até lá. Tchau, até lá.